Senhoras e senhores, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Amorim São Neves, sou mestre e doutor em processo civil pela USP, advogado em São Paulo e professor de processo civil do curso Pretório de Belo Horizonte. Hoje é o nosso derradeiro encontro do curso que teve como tema a execução. Nas aulas anteriores, falamos sobre penhora, falamos sobre responsabilidade patrimonial, falamos sobre expropriação de bens. Na mais recente, falamos a respeito do cumprimento de sentença. E nessa, que é o nosso último encontro, o tema será as defesas do executado. Vou falar um pouquinho a respeito das defesas do executado no processo de execução. Antes de propriamente dar início a essa nossa derradeira aula, gostaria de passar o e-mail aqui do programa, um e-mail que estará disponibilizado a todos para qualquer tipo de comunicação, crítica, sugestão, pedidos, podem mandar para o saberdireito@stf.jus.br. Esse endereço que está na tela para vocês. Vocês mandem aí o e-mail com as sugestões, pedidos, requerimentos e afins. Ok? Então vamos agora ao tema propriamente dito desse nosso último encontro, que é a defesa do executado. Quer dizer, no processo de execução, e as reformas processuais quanto a isso nada modificaram, a defesa típica do executado continua a ser os embargos à execução. Quer dizer, nós vimos na última aula que no cumprimento de sentença, a defesa típica do executado é a impugnação. Aquela impugnação do 475L e M do CPC. Então, lá no cumprimento de sentença, a realidade é essa. Defesa típica, impugnação, é uma espécie de defesa prevista pelo 475L-M e aplica-se subsidiariamente outras regras em razão do artigo 475R do Código de Processo Civil. Agora, no processo de execução, se o executado quiser se defender e quiser se utilizar do mecanismo típico de defesa, que é aquele previsto pelo CPC, o caminho será o embargos à execução. Agora, embargos à execução é uma espécie de reação do executado que mudou substancialmente com a Lei 11.382 de 2006. Quer dizer, nós tivemos mudanças muito interessantes em termos de procedimento desses embargos. E eu posso começar a mencionar a mudança operada no artigo 736 do Código de Processo Civil, uma mudança muito interessante, que é a seguinte: até 2006, para o executado embargar a execução, ele era obrigado a sofrer uma constrição judicial. Quer dizer, só era admissível embargos à execução se tivesse penhora, se tivesse depósito da coisa. Na execução de pagar a quantia certa, que é aquela que mais me interessa, só tinha a possibilidade de embargar a execução depois da penhora. Então, perceba, a garantia do juízo era imprescindível para admitir-se os embargos à execução. Não é mais assim. Não é mais assim. Para você que consultou aí o 736, percebeu que hoje o executado, independentemente de penhora, poderá propor os seus embargos à execução. A grande pergunta é a seguinte: por quê? Por quê? Por que mudaram o sistema? Quer dizer, por que antes eu era obrigado a ter os embargos, eu era obrigado a ter a garantia do juízo para embargar, e hoje eu já posso embargar mesmo sem ter penhora nenhuma, mesmo sem ter garantia nenhuma? O objetivo do legislador está na exposição de motivos da lei. Lá na exposição de motivos ele me explica. Ele me diz o seguinte: vocês sabem por que eu tirei a necessidade de penhora para embargar? Eu tirei a necessidade da penhora para embargar porque eu quero acabar com a chamada exceção de pré-executividade. O objetivo do legislador, não sei se foi alcançado ou não, era acabar com a exceção de pré-executividade. Mas o que é isso? O que significa exceção de pré-executividade? Perceba o seguinte: o executado, no sistema anterior, quando ele não se dispunha a ingressar com os embargos à execução, seja porque não havia penhora, seja porque ele queria evitar a penhora, isso nós vamos ver daqui a pouco,
O que interessa é, quando o executado queria se opor à execução fora dos embargos, ele ingressava com aquilo que o Ponte de Miranda consagrou chamar de exceção de pré-executividade. Não é o melhor dos nomes, mas como hoje nós também não vamos ficar discutindo aqui a questão da nomenclatura, o nome tradicional é esse, exceção de pré-executividade. A pergunta aqui é a seguinte, acabou realmente a exceção de pré-executividade? Com a retirada da necessidade de penhora para o executado embargar? Porque o raciocínio do legislador foi o seguinte, tudo que aquele executado antes fazia em exceção de pré-executividade, hoje ele pode fazer em embargos. Mas será mesmo que isso é uma realidade? Por que eu pergunto? Pelo seguinte, para que servia a exceção de pré-executividade? Qual é a grande função da exceção de pré-executividade? Ora, a grande função, pelo menos era, na sua época glamurosa, era evitar a penhora. Por que será que o executado atravessava uma petição alegando matérias que, em tese, ele só poderia alegar em embargos, mas alegava isso em mera peça que ele chamava de exceção de pré-executividade? Óbvio, ele queria evitar a penhora. Imagina que sonho para o executado. Ele conseguir convencer o juiz de que aquela execução é incabível, mesmo antes da constrição judicial se realizar. Poxa, é o Éden. É uma maravilha. Você acaba tendo o quê? Você acaba saindo de todo efeito prejudicial de uma execução, você acaba não suportando esses efeitos prejudiciais, levando à extinção a sua execução, mesmo antes da penhora. A pergunta é a seguinte, será que esse sujeito, ele realmente abriu mão da exceção de pré-executividade? Será que esse sujeito realmente, que não quer a penhora, ele agora vai se valer dos embargos à execução e vai deixar de se valer da tal da exceção de pré-executividade? Uma consideração importante. Que consideração importante? Nós não podemos confundir objeção de pré-executividade com exceção de pré-executividade. E aqui vai até uma crítica ao Ponte de Miranda, porque ele é o responsável por essa confusão. Objeção de pré-executividade é alegação de matéria de ordem pública. E aqui perceba o seguinte, matéria de ordem pública, o juiz é obrigado a conhecer de ofício. Se o juiz não conheceu de ofício é porque ele comeu bola. Então você condicionar a alegação de matéria de ordem pública a uma espécie específica de alegação, que é os embargos à execução, é algo absolutamente inadmissível. Quer dizer, se eu estou alegando algo que já deveria ter sido conhecido de ofício pelo juiz, você não pode me aprisionar em requisitos formais para fazer tal alegação. O resultado é muito simples. Se você tiver uma matéria de ordem pública para alegar, uma ausência de condição da ação, uma ausência de pressuposto processual, você está liberado para alegar como você quiser. Você não é obrigado a alegar isso em embargos. E digo mais, matéria de ordem pública não preclui. Ou seja, você pode alegar antes dos embargos, você pode alegar durante os embargos, você pode alegar até depois dos embargos já terem sido julgados. Enquanto o processo de execução estiver vivo, você pode alegar a matéria de ordem pública. Então, a primeira conclusão que eu queria chegar com vocês é a seguinte, as mudanças da lei não extinguiram a objeção de pré-executividade. Quer dizer, a alegação da matéria de ordem pública fora dos embargos já era admitida e continua sendo admitida até hoje. O problema é a tal da exceção. Porque exceção de pré-executividade é a alegação de matérias que não podem ser conhecidas pelo juiz de ofício. Matérias que, na realidade, você, como executado, é obrigado a levar a juízo para que, assim, esta matéria seja conhecida. Nesse caso, será que acabou mesmo? Será mesmo? Ah, eu acho que acabou, Porque agora, ao invés de entrar com a exceção, o sujeito já entra com os embargos à execução direto. Muita calma nesse momento. Sabe por quê? Porque, além desta mudança do artigo 736, o artigo 737 do CPC, ele foi revogado
E a previsão que ali estava contida veio para o artigo 739A do Código de Processo Civil. Olha isso. 739A, sabe o que ele prevê? Os embargos não têm mais efeito suspensivo. Então, olha o que eu estou querendo te dizer. Se os embargos não têm mais efeito suspensivo, o que adianta o sujeito embargar se ele não vai conseguir evitar a penhora? A penhora vai acontecer, o processo não vai ser suspenso. Então, eu posso embargar sem garantia do juízo. Isso é correto. Mas será que eu consigo evitar a penhora embargando? Ó, Daniel, você só consegue evitar a penhora se você suspender o processo. Mas como eu vou conseguir fazer uma coisa dessa? Você acabou de dizer que o 739A, ele prevê que não há suspensão do processo de execução. Leia o 739A, parágrafo 1º. O 739A, parágrafo 1º, ele tem a seguinte previsão. Efeito suspensivo em regra realmente não tem. Mas se você preencher 4 requisitos, 4, o juiz pode te conceder no caso concreto. Então, em regra, você vai embargar e a execução prossegue. Mas aí você tem 4 requisitos a preencher no caso concreto, e se você realmente conseguir preenchê-los, aí você recebe o efeito suspensivo. Requisito 1, pedido. O pedido expresso do requerente. Perceba, o juiz não pode, mesmo querendo muito, conceder efeito suspensivo ao embargo da execução. Não pode. Então, nesse caso, você necessariamente tem que pedir. Segundo, relevância da fundamentação. Você tem que provar de alguma maneira que há uma plausibilidade boa no que você alega. Que há uma probabilidade de você ter razão naquilo que você está alegando. Então, esse é o segundo requisito. Terceiro requisito, o perigo de grave lesão na continuidade dessa execução. Se você continuar com essa execução, você vai sofrer um dano irreparável ou um dano de difícil reparação. Tem que alegar isso também. Agora, olha que curioso. Olha qual é o quarto requisito. O quarto requisito é a existência de penhora. E é aí que a coisa se complica. Porque vamos pensar o seguinte, se para conseguir suspender a execução eu preciso da penhora, então não adianta nada eu embargar a execução, mesmo antes da penhora, porque eu não vou conseguir evitá-la posteriormente. Quer dizer, a execução ela vai prosseguir e mais cedo ou mais tarde vai ser realizada a penhora sobre o meu bem. E aí vem a seguinte pergunta, como é que eu posso me defender na execução e evitar a penhora? Quer dizer, como é que eu posso me defender na execução para ganhar essa execução sem sofrer a penhora? Aí vem a imagem, qual o instituto? A exceção de pré-executividade. Pô, entra com uma exceção de pré-executividade. Porque olha o raciocínio. Se você entrar com uma exceção de pré-executividade, você pode pedir o efeito suspensivo a ela. Ah, não, mas aí é uma vedação legal. Não. A vedação legal diz respeito ao efeito suspensivo dos embargos. Quem não tem efeito suspensivo e precisa da penhora para obter este efeito suspensivo são os embargos de execução. Não é a exceção de pré-executividade. Então a ideia, o que o advogado ele pode imaginar? Se eu fizer esse pedido de embargos, eu não consigo evitar a penhora. Como que eu quero mesmo evitar a penhora até o juiz decidir o que eu pedi? Eu vou voltar para a exceção de pré-executividade. Perceba, é um entendimento possível, mas você vai correr alguns riscos. Que riscos que você passa a correr a partir de agora? Os riscos que você passa a correr a partir de agora vão, na verdade, variar conforme o rigorismo com que o juiz enfrentar essa questão. Olha, o fim do mundo. Vou te descrever o fim do mundo, tá? Quer dizer, é o juiz mais formalista possível. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai virar para você e falar o seguinte, olha, meu amigo, exceção de pré-executividade acabou. Não existe mais. Isso é um fenômeno processual, um instituto processual que não existe mais. Então, como há o princípio do iura novit curia, o juiz conhece o direito, eu vou receber a sua, entre aspas, exceção de pré-executividade como embargos de execução. Só que tem um probleminha. Por quê? Porque para
embargos à execução, que tem natureza de ação, eu preciso de uma petição inicial. E esta peça que você fez não é uma petição inicial. Logo eu converto em embargos e indefiro a inicial. É o fim do mundo. Porque aí percebe o que aconteceu? O coitado do executado, ele queimou o único cartucho que ele tinha na sua defesa. Quer dizer, a única possibilidade que ele tinha de se defender acabou de ser perdida. Porque o juiz recebeu como embargos e indeferiu a inicial. Esse é o juiz mais radical de todos. Um juiz, senhores, mais ameno. E mais do que isso, concentrando com a própria jurisprudência do STJ. Ele vai converter em embargos. Ele diz, olha, a exceção acabou, você me desculpa, isso não existe mais. Eu vou converter em embargos. Mas como não há uma petição inicial nesse caso, eu vou te intimar para você emendar em 10 dias. Tudo bem. Afinal, é entendimento consagrado do STJ que a inicial inepta dos embargos à execução só podem ser indeferidas depois da emenda. Então, a ideia de que você vai dar o prazo de emenda para o embargante é indiscutível. Mas você pode pegar um juiz mais desligado. Então, ele vai falar, olha, eu recebo a sua exceção, intime a parte contrária para se manifestar. Quer dizer, ele não vai ser radical ao ponto de dizer que não há mais a exceção de pré-executividade, mas perceba, ele não te dá o efeito suspensivo. O que significa dizer que ainda que você vai conseguir discutir em sede de exceção de pré-executividade alguma questão, a execução prossegue. E a penhora se avizinha. A melhor dos cenários. O juiz recebe a sua exceção, te dá o efeito suspensivo te dizendo o seguinte, você fica tranquilo, que até a gente discutir e decidir essa exceção de pré-executividade, eu não vou realizar penhora sobre o seu patrimônio. Quer dizer, seria óbvio o Éden, seria aquilo que você está buscando desde o início. Agora, olha o perigo que você correu. Porque das 4 alternativas que eu vislumbro hoje para a exceção, só uma atende ao seu interesse, sendo que a outra te destrói, que é o caso do indeferimento liminar. As outras 2 são médias, né? Isso quer dizer, não vai te gerar um gravíssimo prejuízo, mas também não vai te dar aquilo que você queria. Mas perceba, será essa a alternativa? Outro dia eu estava lendo o Marinoni, e eu encontrei isso também na Teresa Rudolphin-Wamber, e é interessante que para o Marinoni e para a Teresa Rudolphin-Wamber, a exceção de pré-executividade acabou. Sabe por que acabou? Porque eles dizem que esse requisito, que é a existência prévia da penhora, é um requisito que pode ser dispensado no caso concreto. Eles dizem o seguinte, se você provar que há uma fundamentação relevante, e se você provar que o dano irreparável ou de difícil reparação advém justamente da penhora, o juiz poderia te dar o efeito suspensivo para evitar que a penhora se realize. Então perceba, se você adotar a corrente doutrinária de que os embargos à execução podem ter efeito suspensivo, mesmo antes da penhora e sem ela, então a exceção morreu. Morreu. Aí ela acabou. Porque aí, de fato, a única coisa que ela tinha validade, a exceção, era conseguir o efeito suspensivo que a lei hoje veda. Se eu tenho essa possibilidade de conseguir nos próprios embargos, aí eu posso entrar com os embargos, peço o efeito suspensivo, explico para o juiz. Falo, olha, excelência, eu não tenho aqui a penhora, mas excepcionalmente o senhor vai ter que me dar o efeito suspensivo. E por quê? Porque a grave lesão não é só da continuidade da execução. Essa grave lesão, ela vai ser resultado imediato do ato da penhora. E aí, realmente, se você acreditar que isso é possível, aí realmente você tem o fim, né, definitivo da exceção de pré-executividade. Olha, no dia a dia, elas ainda continuam a aparecer. Alguns juízes já vêm rejeitando, outros juízes vêm admitindo, mas a realidade é que ela ainda não teve o seu sepultamento total. Ela ainda dá sinais de que pode voltar a existir. Claro que com a ênfase que ela tinha anteriormente, certamente não mais. Mas ela ainda dá sinais de vida aí, a tal da exceção de pré-executividade. Agora, vamos ignorar a exceção de pré-executividade por um momento. Vamos pensar nos embargos. Né? Como é que funciona aí o procedimento dos embargos à execução? Bom, vamos lá. Embargo à execução, eu já comentei com vocês, ele é uma ação. Tem natureza jurídica de ação. Se tem natureza jurídica de ação, ele precisa começar por petição inicial. Tá? Mas a pergunta aqui é a seguinte, nós vamos entrar com a petição inicial, artigo 282,
artigo 283, uma petição inicial. Você está começando uma ação, tá? É uma ação incidental à ação de execução, mas é uma ação. Então você vai começar por petição inicial. Daniel, qual é o prazo da propositura dessa inicial? Qual é o prazo dos embargos? Hoje, o prazo dos embargos é de 15 dias. Né? Já foi de 10 e hoje é de 15 dias. Qual é o termo inicial do prazo dos embargos? Percebam, senhores, no sistema anterior, como eu precisava da penhora para permitir os embargos, o termo inicial para penhorar era a intimação do executado da penhora. Porque como ele só podia penhorar depois de ter a penhora, ele só podia embargar, perdão, depois de ter a penhora, eu tinha que esperar essa intimação. Hoje, eu posso embargar sem penhora? Está liberado, está no artigo lá, 736, perdão, está liberado. Independentemente de penhora, você pode embargar. Então hoje, senhores, não tem mais sentido você contar o prazo dos embargos na intimação da penhora. Porque se hoje você pode embargar sem penhora, para que você vai precisar da intimação da penhora? Então hoje, o termo inicial mudou. Qual é o termo inicial hoje? É a juntada do mandado de citação cumprido aos autos. E olha que curioso. O artigo 652 do CPC, ele prevê a seguinte situação. O oficial de justiça vai até a residência, até o endereço do réu, do executado, realiza a citação, daí ele volta, depois de 3 dias, com a segunda via do mandado. Olha que informação interessante. O oficial, ele cita o executado e volta depois de 3 dias com a segunda via do mandado. Aí você se pergunta, e a primeira via foi para onde? Foi para os autos. Perceba, o oficial de justiça hoje, ele cita o executado, pega essa primeira via do mandado de citação e já junta nos autos. Porque desta juntada já começa a correr o prazo de embargos. Daí, 3 dias depois, o oficial volta para ver se houve pagamento, se não houve, realiza a penhora do que ele encontrar. Então a ideia é, vamos agilizar. Já agiliza como? Já devolve logo a primeira via do mandado para começar a correr o prazo. Pois bem, o prazo é de 15 dias. O legislador aqui, ele no artigo 738 do CPC, ele consagra um entendimento bastante antigo, 738, parágrafo 3º. Era pacífico isso no STJ. Eu acho interessante, porque apesar de pacífico no STJ, é interessante que vá para a lei, né? A previsão que determina que não se aplica aos embargos de execução o artigo 191 do CPC. Então, o prazo de embargos é de 15 dias. Ah, e se eu tiver 2 executados com patronos diferentes? E se eu tiver um litisconsórcio passivo com patronos diferentes? O prazo continua sendo de 15 dias. Quer dizer, não dobra o prazo. Quer dizer, você dobra prazo para contestar, você dobra prazo para recorrer. Embargos à execução é uma ação. Você não dobra prazo para exercer o direito de ação. O prazo do direito de ação é sempre um só, é sempre autônomo. Então aí o prazo é de 15 dias. Agora um dado triste, uma notícia triste. Por quê? O 738, parágrafo 1º, ele diz o seguinte. Se você tiver mais de um executado, tá? Além do prazo para cada um ser de 15 dias, nunca se conta prazo em dobro. O prazo corre de forma autônoma com relação a cada um desses executados. Você sabe o que significa dizer que o prazo corre de forma autônoma para cada um dos executados? É muito simples. Eu vou ter que analisar a data de juntada do mandado de citação de cada um deles. Então imagina que eu tenha Maria e João como executados. Mas eu consegui citar só a Maria. No dia que eu juntar o mandado de citação da Maria nos autos, começa a correr o prazo de 15 dias para ela. Mas se o João ainda não foi citado e o mandado de citação dele ainda não foi cumprido e nem juntado aos autos, para ele o prazo não corre. Quer dizer, perceba, a ideia de que você vai ter prazos autônomos é muito simples de se entender. Da juntada do mandado de citação de cada executado, conta-se o prazo de 15 dias para cada um deles. Até aí, senhores, era a coisa mais pacífica do mundo. Jurisprudência, doutrina. A lei realmente veio só a consagrar esse entendimento. Só que aí ela criou uma novidade, na minha visão, absolutamente equivocada.
Se você está acompanhando o 738, parágrafo 1º, você lê que esta regra de contagem autônoma do prazo não se aplica para cônjuges. Sabe-se lá por quê. Você sabe o que significa isso? Que se você tiver como executado o cônjuge, lembra da Maria e do João? Pois é, eles são cônjuges. Vamos imaginar que eles sejam cônjuges. Se você está executando Maria e Maria e João são cônjuges, você vai ter que esperar a juntada do último mandado de citação cumprido aos autos. Então, se você citou a Maria em janeiro, mas só conseguiu citar o João em fevereiro, no momento em que juntar o mandado de citação do João, começa a correr prazo de 15 dias para os dois. Perceba, é aquela regra de contagem de prazo para contestação. Na contestação é assim, né? Você espera a última juntada do mandado, a última juntada do AR, para contar o prazo em conjunto para os dois. Neste caso excepcional de cônjuges, você tem esta regra. Então, olha só que maravilha. Quando você toma canseira para citar um dos cônjuges, o outro nem precisa se incomodar. Porque, na realidade, enquanto o outro cônjuge não for citado, nem se pode falar em atos de desapropriação, em atos de constrição judicial. Porque para você ir para a penhora, você tem que dar 3 dias de chance para o cara pagar. Então, se eu citei a esposa, mas não citei o marido ou vice-versa, nem penhora pode ter. E aí, imagina, eu mando a esposa sumir, e tento de tudo que é jeito, o quê? Exceção de pré-executividade, entro com embargos e peço efeito suspensivo mesmo não tendo penhora. Quer dizer, eu faço um quiplicó danado lá dentro, enquanto o prazo efetivamente nem começou a correr. Porque enquanto o cônjuge não for citado, o outro cônjuge não for citado, o código, sabe-se lá por quê, não prevê o início desse prazo. Mas já que eu fiz as críticas devidas ao código, vou fazer um elogio. Também ligado a essa questão de termo inicial do prazo. É o artigo 738, perdão, parágrafo 2º. Quem já viveu a carta precatória sabe o que eu vou falar. Vocês pedem uma carta precatória para citar o executado. Aí qual é a regra do CPC? O prazo só começa a correr quando a carta precatória é juntada aos autos principais. Você cita o sujeito em agosto, dependendo dos cartórios envolvidos, tanto o deprecante quanto o deprecado, isso pode significar que a juntada vai se dar dali a 6 meses, dali a 1 ano. Quer dizer, o sujeito já foi citado, já tem consciência de que ele está integrado à relação jurídica processual executiva, mas o prazo para ele embargar, na verdade, nem começou. Porque haverá o quê? Haverá essa dificuldade do transporte, da carta precatória, do juízo deprecado para o juízo deprecante. Isso às vezes demora muito. Olha que interessante, olha que ideia boa. O que o parágrafo 2º permite é o seguinte, que a comunicação da citação se dê por qualquer meio idôneo entre o juízo deprecante e o juízo deprecado. Sabe o que significa? Eu sou o juízo deprecado, eu recebi a precatória, eu consegui citar o réu, o executado. Só que eu sei que meu cartório está em dificuldades, tal, até formalizar essa carta precatória e mandar para outro cartório vai demorar. Então eu mando um fax com uma cópia da citação. Pego o número do fax do juiz deprecante e mando o fax. Tem um e-mail, eu sei o e-mail do juiz ou do cartório lá, deprecante. Eu mando um e-mail. Eu mando um telex, eu posso até ligar, porque como o serventuário tem fé pública, eu posso até ligar, fazer uma ligação. Daí o que vai acontecer? Desta comunicação, essa comunicação, aliás, eu junto nos autos. E é dela que começa a correr o prazo. Daí a precatória, a gente chega depois de 6 meses, mas aí também ninguém vai querer saber da precatória, que se dane a precatória, porque o prazo já está comendo. Né? Isso é muito interessante. Aí, conversando com alguns advogados, eu percebi o seguinte, às vezes a má vontade do cartório pode ser tanta, que nem esta comunicação idônea o cartório está disposto a fazer. Então você está lá com uma precatória cumprida, está louco para aquele processo de andamento logo, quer dizer, você quer logo que corra o prazo para o executado embargar, só que o cartório nem ofício vai mandar, nem fax vai mandar. Sabe o que você pode fazer como advogado? Tira uma cópia do mandado de citação cumprido. Uma cópia. E aí junta essa cópia no juízo deprecante. Puxa, você quer uma prova maior de que a citação ocorreu do que a cópia do mandado de citação cumprido? Aí você junta isso nos autos principais e o prazo começa a correr da mesma maneira. Quer dizer, são medidas, senhores, que percebem que às vezes é difícil de começar a correr um prazo. Porque às vezes essa questão da precatória ela é calamitosa.
Né? É uma desgraça. E isso eu estou dizendo dos problemas que vêm depois, porque até ela ser cumprida já foi uns belos 6 meses. Né? Até ela voltar vai mais 6. Quer dizer, se a gente não tem como evitar os 6 primeiros, pelo menos a gente pode evitar os 6 últimos. Né? Quer dizer, então a gente, feita a citação, pelo menos dá esse um jeito de comunicar e isso faz com que a execução prossiga normalmente. Ok? Bom, entrou com os embargos? Petição inicial. Aí vem o artigo 739 do CPC e prevê os casos de indeferimento liminar dos embargos à execução, da petição dos embargos à execução. Artigo 739, tá vendo? O juiz rejeitará liminarmente os embargos, aí vem. 1. Quando intempestivos, né? Oferecidos fora do prazo. Tá? Não tem muito aqui a considerar, já falamos, me parece, o que era devido com relação ao prazo. Quando o embargos não respeita o prazo legal, intempestivo vai ser indeferido liminarmente. Segunda hipótese, petição inepta. Até o próprio artigo 739, inciso 2º, faz uma menção ao artigo 295 do CPC. Né? Petição inepta. E a novidade da Lei 11.382 é o inciso 3º, quando manifestamente protelatórios. Embargos manifestamente protelatórios, você vai ser punido com um indeferimento liminar da sua peça. Agora, cá entre nós. O objetivo do legislador foi óbvio, evitar o abuso. Quer dizer, o que é um embargos manifestamente protelatório? Protelar é atrasar. Não deve ter sido isso que o legislador imaginou. Sabe por quê? Porque hoje, por mais sem pé nem cabeça que sejam os seus embargos, você não consegue mais atrasar a execução. Isso por uma razão muito simples. Os embargos não têm mais efeito suspensivo. Então, se você entrar com embargo sem pé nem cabeça, o juiz vai falar, beleza, siga os embargos, mas siga a execução. Você percebe que você não consegue mais atrasar a execução? Porque de duas uma, ou os embargos têm uma fundamentação relevante, e aí é óbvio que ele não é abusivo, e aí você tem chance de suspender a execução, ou os embargos não têm fundamentação relevante, e aí não tem efeito suspensivo. Então como é que você protelou a execução entrando com os embargos? Não existe mais isso. Antigamente, senhores, os embargos eram recebidos no efeito suspensivo. O que significava isso? Qualquer pataquada que o executado alegava em embargos, automaticamente suspendia o andamento. Aí sim eu poderia falar em recurso protelatório, embargos protelatórios. Quer dizer, ele, sem nenhuma razão, está só querendo atrasar o andamento do processo. Mas olha só, eu insisto, hoje, mesmo que ele queira, mesmo que o embargante queira atrasar, ele não consegue. Então, aonde eu leio manifestamente protelatórios, eu tenho que entender o que o legislador quis. Ele quis dizer o seguinte, conseguindo ou não suspender o andamento da execução, eu não quero que você abuse do direito de embargar. Então, se você embargar contra fatos incontroversos, se você embargar contra texto literal de lei, se você embargar sem fundamentos, no mínimo sérios, você vai ter um indeferimento inicial. Se isso era apto a atrasar a execução, não interessa. Não interessa. Aqui é punição à litigância de má-fé, é punição à deslealdade processual. Tá? Se ele conseguiu ou não atrapalhar é irrelevante. O que interessa é o que ele tentou fazer. Ele tentou entrar com os embargos que não tinha fundamentação jurídica séria e por isso ele deve sofrer um indeferimento liminar. E tem mais, hein? Olha só como é ruim você abusar dos embargos. Primeiro que você já tomou um indeferimento liminar. Quer dizer, que tipo de situação confortável você teve? Ah, eu me defendi pelos embargos. Mas olha só, você entrou com os embargos e já indeferiu liminarmente. Quer dizer, para você, em tese, ali já acabou. Você vai ter que apelar dessa sentença, porque é uma sentença que indefere liminarmente os embargos. Então perceba, você está numa situação péssima. Agora, olha só como a notícia é muito clara. Não abusa. Artigo 739B. O 739B, conjugado com o 740, parágrafo único, ele vai te dar a seguinte previsão. Você quer abusar? Então beleza. Entra com embargos que eu entendo abusivo, eu como juiz indefiro liminarmente e ainda te aplico uma multa
que pode ser até 20% do valor da execução. Então aí a desgraça está feita. Quer dizer, eu queria me defender por embargos, mas como eu abusei, eu não só não consegui me defender porque ele foi indeferido, como ainda tomei uma multa de 20% que vai ser cobrada na própria execução. Então olha isso. O legislador aqui, ele tomou uma atitude muito interessante. Ele não aguenta mais o abuso. Quer dizer, o que ele viu durante os anos, em termos de abuso em embargos e execução, foi demais para ele. Então ele falou, agora acabou a brincadeira. Tá? Então agora a notícia é muito simples. Não vem que não tem. Se você entrar com embargos abusivos, você não só não vai ter futuro, como eu ainda vou te aplicar uma multa de 20%. Então olha só a tragédia. Você já vai ser condenado em custas e honorários. Porque nós estamos falando de ação. Você vai ser condenado na multa até 20% do valor da causa. E ainda assim, você vai ter indeferimento liminar. Quer dizer, quer situação mais desvantajosa que essa? Não existe. Então hoje, o advogado ele deve pensar 2 vezes, ou até 3, antes de entrar com os embargos. É claro, né? Você sempre tem uma zona cinzenta, e essa zona cinzenta ela é muito complicada, entre o exercício da ampla defesa e o abuso do direito de defesa. Quer dizer, é evidente que você tem situações limites, onde evidentemente se trata de ampla defesa e onde evidentemente se trata de abuso. A zona cinzenta que é mais complicada. Porque às vezes você vai crente que você está fazendo algo legítimo, e o juiz fala, você está querendo abusar, você vai ver só o que vai acontecer com você, indefiro, e dou a multa, e condena em tudo. E você fala, excelência, eu só achei que eu tinha o direito aqui a me defender. Então é claro, eu também aqui não entendo que os juízes devam partir para a ignorância. Né? Eu sempre digo isso, ontem inclusive, conversando com colegas, eu disse a mesma coisa, o bom senso deve prevalecer. O direito é bom senso. Né? Que se você tiver bom senso, você resolve 99% dos problemas no direito e no processo em especial. Então é claro, o juiz ele deve atuar com bom senso. Quer dizer, ele deve, quando perceber que está numa zona cinzenta, permite o direito de defesa. Até porque a ampla defesa é direito consagrado constitucionalmente, é pilar básico de um instituto, de um Estado democrático de direito. Agora, todo mundo que litiga, quem tem alguma experiência no foro, seja como juiz, seja como promotor, seja como serventuário, estagiário, advogado, sabe que às vezes é fácil de ver o abuso. Né? Quer dizer, o abuso às vezes ele explode na sua cara, ele é escancarado, ele é desavergonhado. Uma petição que realmente não tem nenhuma condição de fazer valer a ampla defesa. Não é ampla, às vezes dá para perceber. Nesse caso, aí aplica. O 740 parágrafo único, o 739B, aplica tudo, eu acho legítimo. Mas com ponderação. Bom senso. Afinal, é o que não é pedir muito. Né? Mas vamos ser otimistas. Até porque, se o juiz indeferir, acabou, né? Indeferiu, cabe apelação, se não apelar, transita em julgado e os embargos aí meio que acabam. Daniel, não é caso de indeferimento. Então o juiz ele vai receber esses embargos, tá? Eventualmente, tendo pedido de efeito suspensivo, ele vai tratar o efeito suspensivo, e aí, para fins do contraditório, e eu preciso deste contraditório, eu vou intimar a parte contrária. A parte contrária que é o exequente. Né? Ah, mas não é uma ação, não seria mais adequado citar a parte contrária? Como aqui você imagina sendo uma ação incidental, e o artigo 740 ele não diz, ele só diz que recebidos os embargos será o executado ouvido, vem se entendendo que aqui basta a intimação. Então você vai intimar o executado para que ele fale no prazo de 15 dias. Aí nasce um problema, que é o seguinte, o executado embargante pretende de alguma forma atacar a pretensão executiva. Claro, senão ele não estaria embargando. Tá? Eu não sei exatamente o que ele vai alegar, até porque em embargo você pode alegar qualquer matéria que você quiser. Quer dizer, os embargos, a execução, a matéria alegável é liberada, então eu não sei o que você vai alegar. Mas uma coisa eu posso te garantir, você vai estar impugnando a pretensão executiva do exequente. Ótimo. O exequente vai ser chamado a responder às suas críticas, porque você está criticando a pretensão dele por meio dos embargos. Então, o exequente ele vai ser chamado a responder às suas críticas. Pergunta, se ele não responder, ele é revel? Porque perceba, se é uma ação incidental, eu tenho aqui a relação de autor e réu. Quer dizer, o autor dos embargos é o executado embargante. O réu desses embargos é o exequente embargado. Réu que não se defende é revel? Haveria a possibilidade da revelia ser aplicada aqui, nos embargos à execução? A discussão é interessante e ela ganha em interesse,
A partir do momento que o artigo 740, ele diz o seguinte: será o exequente ouvido no prazo de 15 dias, a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido, abre parênteses, artigo 330, ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento. O que está no artigo 330 do CPC? O chamado julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado da lide, do artigo 330, ele contém 2 incisos. O primeiro inciso não me interessa por hora. O segundo inciso já me interessa bastante. Porque a segunda hipótese prevista pelo 330 para julgamento antecipado da lide é justamente a revelia do réu. Então, o 330 diz: havendo revelia do réu, será caso de julgamento antecipado da lide. A grande pergunta que se faz hoje é a seguinte: quando o legislador ele prevê expressamente, e é o que ele faz, quando ele prevê expressamente o 330 como integrante do procedimento dos embargos, será que ele está sugerindo que existe revelia nos embargos? Você tem doutrina que diz que há revelia nos embargos. Então significa dizer o seguinte: se o embargado, que é o exequente, não se defender nos embargos, o juiz presumirá todos os fatos alegados na inicial como verdadeiros. É isso que vai acontecer? Será mesmo que a situação dos embargos é a mesma situação de uma ação qualquer? Senhores, percebam o seguinte: quando você entra com uma ação qualquer, processo de conhecimento qualquer, você sai do zero. E quando você entra com um processo, eu vou te cobrar uma dívida. Então eu vou alegar que eu te emprestei o dinheiro, você não me devolveu. Quer dizer, perceba, eu estou alegando e partindo do zero. Você vai ser chamada para quê? Para discutir se aquela dívida existe ou não. Quer dizer, essa é toda a concepção de um processo de conhecimento tradicional. Senhores, quando o exequente busca o judiciário, ele não parte do zero. Ele parte do quê? Do título. Quer dizer, perceba, eu não posso te dizer que com certeza o exequente tenha o direito que ele alega ter. Mas eu posso te dizer, senhores, que há uma presunção de que aquele direito exista. Você sabe de onde eu tiro essa presunção? Do título executivo. Perceba, se o exequente tem um título executivo que representa um direito exequendo, presume-se que aquele direito exista. Então, o que eu quero mostrar para vocês é muito simples. O exequente, quando ele está envolvido nos embargos à execução, ele tem a seu favor uma presunção, que é a presunção gerada pelo título. Quer dizer, se eu tiver um cheque seu assinado, presume-se que você me deva o valor do cheque. Perceba, eu não saí do nada. Eu não saí do zero. Eu não contei uma historinha para o juiz, que você fez o quê, que você ficou devendo, que eu não te paguei. Não, não, não. Eu vou lá com o cheque, que é um título executivo judicial, e digo: juiz, ela me deve 3 mil reais. Pergunta, ela me deve ou não? Você pode me dizer com certeza se ela me deve? Ainda não. Porque é claro, senhores, aquele cheque ele pode ter sido fraudado, aquele cheque pode ter sido dado para o pagamento de algo que não houve a contraprestação. Eu não sei ainda se você é minha devedora ou não, mas eu posso te presumir como devedora. Claro. Quer dizer, presumidamente ela é minha devedora. Tanto é verdade que me deram a execução para ir para cima dela. Quer dizer, se não houvesse presunção de que eu tenho razão, eu teria que entrar com um processo de conhecimento. Quer dizer, se é admissível a execução, é a prova maior de que presumidamente você é minha devedora em razão daquele cheque. Então perceba, eu não saí do zero. Eu tenho algo que me favorece em termos de presunção. Agora, quando você tem a revelia, não gera-se também uma presunção em favor do autor? Porque todos os fatos que ele alegou serão dados como verdadeiros? Então, a questão aqui é saber a seguinte: qual é a presunção que vale mais? Eu tenho a presunção baseada no cheque que ela me deu. Aí ela vem e alega que aquele cheque foi dado sob coação. Que, na verdade, eu peguei e coagi a executada a assinar o cheque. Então, eu te ameacei de alguma forma. Eu sou
chamado a me manifestar nos embargos e não me manifesto. Presume-se que então houve a coação. A grande questão aqui é saber a seguinte: qual é a presunção que vale mais? A presunção originária gerada pelo cheque ou a presunção gerada pelo meu silêncio de que aquele cheque foi emitido com coação? Perceba, senhores, é claro que você pode entender que vale mais a que você entender que deve valer mais. Quer dizer, você põe na balança da proporcionalidade, a razoabilidade, e vai me dizer qual é a presunção que em tese lhe parece mais interessante. Agora, a jurisprudência dominante vem dizendo que a presunção que vale mais é a do título. É a do título. Quer dizer, mesmo o silêncio do exequente não é suficiente para tirar aquela presunção que a própria lei deu ao determinar que aquele documento seja um título executivo. Então aqui é tudo muito simples. Você até pode ter um julgamento antecipado da lide em sede de embargos, mas pelo artigo 330, inciso 1º. Inciso 1º. Fatos incontroversos. Ou não há mais fatos, não há mais provas a produzir. Porque as provas que tinham que ser produzidas já foram produzidas. Vamos arranjar prova documental. O embargante, ele entrou com prova documental, eu respondi, juntei prova documental também, e a situação acabou ali. Aí eu posso julgar antecipadamente. Agora, se o embargado alega, mas não prova, se o embargante alega, mas não prova, e o embargado silencia, o juiz é obrigado a abrir instrução. O juiz não pode julgar antecipadamente a lide. Então ele vai abrir instrução. Ele vai analisar quais são, melhor dizendo, as provas necessárias e vai determinar a instrução. Tá? Perceba o seguinte: nos embargos à execução, a cognição do juiz é ampla e irrestrita. Então, quando eu te digo aqui que vai se abrir a instrução, é para você levar a sério, tá? Quer ver? Que meios de prova são admitidos nos embargos à execução? É possível fazer uma perícia em sede de embargos? É possível. É possível ouvir testemunha em sede de embargos? É possível. É possível depoimento pessoal em sede de embargos? É possível. É possível prova emprestada em sede de embargos? É possível. Na realidade, senhores, todos os meios de prova são admitidos nos embargos de execução. Todo meio de prova que for necessário ser realizado, ele será admitido na execução. Tá? Então aqui é o que eu disse anteriormente. A cognição do juiz, ela é ampla e restrita. Tá? Então, de duas uma. Ou o juiz faz esta prova que ele precisa fazer e ela pode ser de qualquer natureza, ou o juiz julga antecipadamente. De qualquer maneira, toda decisão de embargos tem natureza de sentença. Porque perceba, nós estamos diante de uma ação, é a ação de embargos. Ela vai ser resolvida por sentença. Aquele indeferimento inicial era sentença. A decisão em julgamento antecipado da lide é uma sentença. A decisão após a instrução probatória também é uma sentença. E como sentença, sabemos que ela é recorrível por apelação. Artigo 513 do CPC. Tá? E aí, a partir do momento que você tem a apelação, a única especialidade digna de nota é que essa apelação não tem efeito suspensivo. A apelação que resolve os embargos é recebida só no efeito devolutivo, significa dizer que ela gera efeitos imediatamente. Né? Porque, de resto, a apelação ela segue basicamente o procedimento tradicional, o procedimento padrão. Tá? Bom, muito bem. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer com vocês a respeito dos embargos de execução. Falamos um pouquinho também da exceção, da objeção de pré-executividade. Né? Parece que, em traços rápidos, o essencial tenha sido transmitido. Hoje é o nosso derradeiro encontro, né, deste curso de execução. Foram 5 encontros. Falamos sobre temas variados da execução, encerrando hoje. Né? Gostaria de passar novamente o e-mail aqui do curso. Agora que você que acompanhou o curso inteiro, mande aqui para o e-mail do programa as suas indicações, as suas críticas, as suas sugestões, até mesmo como forma de aprimorar o trabalho que nós estamos aqui prestando. Tá? O e-mail é saberdireito@stf.jus.br, né? Então, participe porque é importante até para a gente ter a receptividade de como as coisas foram em termos de aceitação do que foi feito. Né? Queria então finalmente agradecer o pessoal da técnica aí pelo trabalho, agradecer aos nossos colegas que aqui estão e agradecer em especial ao espectador em casa que teve a paciência de nos ouvir. Né? Muito obrigado
e nos vemos aí na próxima.